O canal Crimes e Efeitos não se responsabiliza pelas falas de convidados ou terceiros. As opiniões são baseadas em relatos recebidos. Garantimos espaço para o contraditório e o direito de resposta. Dito isso, agora é com você. Ouça, pense e tire suas próprias conclusões. E não esqueça de seguir aqui nosso canal, ativar o sininho, compartilhar e comentar. Olá, eu sou a Camila Camasmin, estudante de Direito, e este é o Crimes e Efeitos. Aqui, analisamos crimes reais, relacionamentos abusivos, narcisismo e questões legais, explorando seus impactos na sociedade. O podcast traz profissionais da área para um debate aprofundado, enquanto eu, como estudante e representante do público, faço perguntas, questiono casos e, quando possível, converso com familiares das vítimas. Porque informação é poder, e entender o crime é um passo para combatê-lo. Hoje a gente volta a falar de um caso que marcou o Brasil. O menino Andrei Goulart, de apenas 12 anos, foi abusado e assassinado pelo próprio tio, um policial militar. Depois de anos de espera, veio a condenação. 46 anos de prisão. Mas o que ninguém imaginava é que ele assistiria ao próprio júri de casa e fugiria no dia seguinte. Ao lado da mãe do Andrei, Kátia Goulart, estaremos também conversando com o advogado assistente de acusação, Marcos Vinícius Barrios. Nós vamos entender como isso foi possível e por que a justiça ainda não foi cumprida. Este é o Crimes e Efeitos, onde cada caso vai além do crime e expõe as falhas no sistema. Kátia? Oi, Camila, boa tarde. Boa tarde, Kátia. Achei que a gente ia se falar num outro enredo. Quando você veio aqui conversar com a gente, contar, desabafar e dar o seu grito de justiça, eu acreditei que hoje a gente estaria se falando mais feliz. Estamos felizes, mas estaríamos mais felizes. Queria que você contasse um pouquinho como que está hoje o seu coração. Não quero, eu vou fazendo perguntinhas assim aos poucos, mas hoje, como que está o seu coração? Eu também achei que nosso próximo encontro, né, seria para nós, de certa forma, comemorar a prisão do meu irmão. Nós conseguimos uma grande vitória, né, que foi a condenação dele a 46 anos de prisão. Mas, como ele está foragido, está sendo esses últimos dias, Camila, para mim está sendo muito dolorido. Porque eu não queria só a condenação dele. Minha luta foi pela justiça. E a justiça é o meu irmão preso. Ele foragido, ele está pondo em risco a minha vida, dos meus filhos, das pessoas que estavam envolvidas no caso, e de outras crianças, a sociedade está exposta a ele. Então, eu estou muito triste, Camila, porque quando nós mães enlutadas, que temos que provar que nossos filhos foram assassinados, nós vivemos um luto diário como o luto do dia do velório. Porque todos os dias nós temos que mexer na nossa ferida, na nossa dor, que é não termos os nossos filhos aqui. E ele solto, né, apesar da condenação grande de 46 anos pelo crime de assassinato e de estupro, ele estando solto, Camila, ele reviveu o momento que eu vi o Andrei em cima daquela cama, assassinado pelo meu irmão. Então, É reviver também a injustiça, né, de ter que ficar provando durante 9 anos que o seu filho não tirou a própria vida. É praticamente você tá reiniciando uma nova justiça, que é uma nova luta. Eu assisti o júri. Desculpa, pode falar. Não, pode todos, falar. Todos os dias têm sido difíceis desde o assassinato do Andrei. Mas do dia que a gente soube que ele estava foragido, é uma mistura de decepção, que nós lutamos tanto, teve tanta gente junto comigo nessa luta, Camila. E aí não tinha um policial, que fosse, para ficar costeando ele para saber onde ele estava. Sabe? É revoltante, é triste. Eu não entendo de lei, eu não entendo quem tinha que estar lá, eu entendo a minha parte de mãe sofrida, que lutei incansavelmente, não lutei sozinha, eu sempre digo, toda essa conquista de meu irmão ser condenado, eu não fui sozinha,
Eu sou a mãe do Andrei, mas tinha uma legião de pessoas, incluo o teu canal, mas Assim, aí, quando dependia de... não lutou sozinha de uma parte, mas no começo você lutou só. Sim, só. Era só eu e o Luciano, que era o padrasto do Andrei, que lutamos, né? Depois, quando foi divulgado ali em 2020, a gente ganhou um aliados, assim, e por fim, agora, né? Uma rede de apoio que se formou e graças a Deus, eu continuo contando com essas pessoas. Sabe, as pessoas estão divulgando foto do meu irmão, a gente está empenhado em localizar ele, mas essa dor, Camila, é uma dor que está acabando comigo. Porque viver sem o Andrei é muito difícil. Toda a luta foi muito difícil. E quando a gente deu aquele grito, e quando eu dei aquele grito lá no plenário, chamando ele de assassino, ele matou meu filho, eu sei que aquele grito era meu, que estava guardado por 9 anos. Mas era grito de outras mães, de outros Andrés que foram calados. Então, e agora, quando a gente tem a notícia que ele é um foragido, esse nosso grito novamente foi abafado, Camila. Kátia, eu assisti o júri, assim, inteiro. Eu não saí da frente da televisão. Eu fiquei acompanhando, fazendo stories, hora a hora. É, inclusive, eu não quis que o meu filho ficasse comigo, então ainda falei com o pai dele, falei, olha, não dá, eu não posso perder um minuto. E no decorrer do júri, eu fui ficando desesperada no depoimento dele, porque a minha vontade era atravessar, eu acho que a vontade de milhões de pessoas era atravessar a tela e eu acho que esganar aquele ser humano. Oi? O Marcos entrou, então consegue colocar ele, dividir aqui, aí a gente continua já com ele. Olá, boa Olá, tarde. doutor Marcos. Boa tarde. Tudo bem? Boa tarde, Kátia. Tudo bem? Vou pedir para você se apresentar aqui para o pessoal, aí a gente continua. Oi? Sim. Não, depois eu concluo com ele, deixa só ele se apresentar primeiro. Pronto, O doutor meu Marcos. nome é Marcos, que é meu nome, que é a apresentação do meu nome. Oi, Eu não desculpa. entendi a pergunta que tu me fez de qual é a apresentação que quer que eu faça o Para meu você se nome. apresentar só para as pessoas, assim, te Ah, tá, conhecer. perfeito. Tá, perfeito. Meu nome é Marcos Vinícius Barros, eu sou advogado criminalista há quase 18 anos, e fui constituído pela Kátia, contratado pela Kátia, logo após a morte do Andrei, o assassinato do Andrei, e desde então nós trabalhamos no inquérito policial e depois seguimos honrando a confiança da Kátia, trabalhando na ação penal até julgamento pelo Tribunal do Júri. Certo, vamos lá. Agora só vou voltar um pouquinho. Eu estava falando que eu assisti o júri e eu assisti cada segundo ali, fiquei indignada no depoimento do assassino. Né, vou colocar aqui, não vou dar direito de resposta para advogado nenhum, porque um pedófilo para mim não tem direito de voz, pelo menos aqui no Crimes e Efeitos. Então, assim, não tem esse direito. Algumas pessoas até fizeram na caixinha ali, você vai dar direito de se a defesa quiser falar, não vou. Não vou porque pedófilo para mim não tem voz. Então, não daremos esse espaço. Porém, assistindo o júri, quando a Kátia estava lá falando, a gente consegue ver como a verdade ela é uma linha reta e ela não faz curva. A fala da Kátia, desde o primeiro momento que ela se pôs na frente de uma câmera para lutar por justiça pelo filho dela, é a mesma. Né? A gente não tem nenhum tipo de mudança, de contradição. Aí quando a gente ouve aquela criatura falando, eu queria entender, eu vou até perguntar primeiro para Kátia. Kátia, como foi ver o assassino do seu filho? Foi bem difícil, Camila, porque eu só tinha visto ele novamente depois do assassinato do Andrei, né, na noite do Natal que nós passamos de 2016. Depois eu vi ele no dia da audiência dele, né, que ele tinha que prestar o depoimento dele.
Mas aí foi bem curto, e esses últimos 2 dias do júri ali, ver ele no primeiro dia, ele ficou todo o tempo na tela, foi bem triste, bem revoltante. No segundo dia, ele ficou só uma parte na transmissão para nós, e a gente não enxergava ele durante a transmissão. Mas eu digo, Camila, o pior disso tudo é viver sem o Andrei. Ver ele ali, como tu diz, dá uma raiva, é ver ele mentindo descaradamente, ele fugindo das perguntas, né, tanto do Dr. Marcos quanto do promotor e da promotora, e mentindo descaradamente, porque, como a gente sabe, a verdade é uma só. Então, foi bem revoltante ver ele ali, e apesar de ter sido pelo monitor, foi uma sensação de ao mesmo tempo que ver ele ali mentindo me dava mais força para eu continuar lutando, né, que a minha verdade é a verdadeira, né, tanto é que ele foi a condenação. Mas foi bem desconfortante ver ele mentindo. E agora eu vou fazer a pergunta para o doutor. Doutor Marcos, vamos só esclarecer o que eu acho que é a dúvida de todo mundo. Eu vou ser bem sincera, eu sou estudante de direito, mas eu não tinha essa noção que a pessoa, que o réu poderia assistir da própria casa. Isso para mim foi, assim, uma surpresa. Antes dele assistir na casa dele, não deveria ter uma regra, pelo menos, da questão da iluminação. Eu sei que aquilo ali foi uma jogada da defesa. Colocar uma iluminação ruim, porque ele não deveria ser uma regra, porque eu já participei de audiência onde a gente tem que mostrar nosso rosto, tem que estar visível. Ali ele estava parecendo que ele estava uma péssima iluminação, não se via o rosto dele, o júri também não conseguia olhar para ele. Qual que é o procedimento nesse sentido? Já que ele já não estava no plenário, ele não teria que estar visível a todo mundo, uma iluminação básica? Oi, boa tarde. Não tem uma regra de qualidade de imagem, tá? Ou de clareza da iluminação. Ele precisa ser visto, né? Ele estava sendo visto. Claro que tinha a impressão que passava que era estratégia, aquela pouca iluminação, para que a cara dele não fosse divulgada, em especial porque era um julgamento com transmissão nacional, né? Mas ele era visível, poderia se ver ele ali, né? Não tem como se exigir que o réu tenha um equipamento ou um telefone com uma qualidade superior para que a imagem tenha mais nitidez, mais clareza. Mas, enfim, nesse ponto há a obrigação. Ele cumpriu a obrigação, né, de comparecer. O réu, no plenário, na sessão do júri, ele não é obrigado a comparecer, né? Estando seu defensor, a sessão ocorreria normalmente, né? Então, dentro desse critério, dessa possibilidade do réu não comparecer, né, dele sempre... Mesmo não na acusação dele, porque se fosse, qualquer outro crime, mas um crime de pedofilia e de homicídio, seguido de um homicídio, mesmo assim, ele não precisava estar em plenário? No tribunal do júri não tinha necessidade, a obrigatoriedade dele estar presente, tá? Ele poderia sequer aparecer, sequer fazer login e acompanhar por vídeo. Estando a defesa dele lá, o júri ocorreria normalmente, tá? Quando a defesa dele peticionou, a defesa peticionou dizendo que ele correria riscos de vida, integridade física, se ele comparecesse presencialmente no plenário, estando ele, conforme a defesa diz, e que sempre foi dito no processo, que ele residiria no Estado do Rio de Janeiro, tendo respondido acompanhando audiências por videoconferência do Rio de Janeiro, a magistrada permitiu que ele acompanhasse a sessão. Mas a magistrada alertou que qualquer problema de tecnologia, de sinal, que inviabilizasse o acompanhamento dele online, a sessão transcorreria normalmente e não seria interrompida, né? Então, ele tinha essa alerta e ele, dentro dessa possibilidade, inclusive que a lei permite que o réu não comparecer numa sessão, ele tomou essa decisão, prevendo uma condenação, para que não fosse preso imediatamente, né, logo após proferida a sentença condenatória. E aí, quando o réu não comparece, não tem nenhuma polícia que fica ali guardando, nada. O que acontece? Nós temos que partir assim, dentro de uma realidade, tá? Por exemplo, no Fórum Central de Porto Alegre, nós tínhamos uma outra sessão de júri ocorrendo naquele mesmo dia, tá? Em outro andar, né? Então,
todas as varas do júri estão em Porto Alegre no Foro Central. Então, há uma dificuldade de efetivo, obviamente, para que tu não tem como ter um policial na casa de cada réu, prevendo que, em caso de condenação, se a magistrada determinar a prisão dele, ele já saia preso da sua casa, né? Então, é uma dinâmica difícil de ser acompanhada, a gente sabendo Então não das poderia. dificuldades que Então, o se não Estado tem um enfrenta, né? policial para. Me desculpa, mas assim, não tem um policial para cada réu, que o réu então compareça. Se Claro, você mas não tem como garantir que você vai prender, claro. Não, eu entendo, eu não sou. Deixa claro que eu não estou defendendo a leitura, tampouco a decisão que foi proferida, ou tampouco como a lei faz as determinações. Agora aqui, o réu não precisaria nem comparecer, certo? Então ele não pode ser preso antes e nós não temos efetivo policial, inteligência policial para que fique monitorando essa pessoa até que ela seja julgada pelo tribunal do júri, até que o júri a condene, até que a magistrada entenda por determinar o cumprimento imediato da pena. É uma dinâmica difícil. Mas, pelo que eu entendi, as autoridades do Rio de Janeiro e as autoridades aqui do Rio Grande do Sul já estavam em comunicação para fazer um monitoramento e efetuar a prisão dele após o julgamento do júri. Mas, por muita sorte dele, não é? Ocorreu aquela tragédia, enfim, aquela guerra civil, dá para dizer assim, no estado do Rio de Janeiro, em que todas as forças policiais estavam mobilizadas lá para as comunidades e não tinha quem cumprisse, né, esse mandado de prisão imediato, que era aqui do Rio Grande do Sul. Né? Tentou se cumprir no dia seguinte e aí ele não estava mais naquele interesse informado. Kátia, como que foi para você? Eu vou fazendo perguntas assim, a gente vai e volta, tá bom? Como foi para você no momento que que a acusação, inclusive o Dr. Marcos estava ali junto, né? Que é foi assistente de acusação. Eles começaram a mostrar as provas e mostrar o cobertor e mostrar a arma do crime. Como foi para você naquele momento? Quando eu vi a arma, foi, eu acho que o momento mais difícil. Teve vários momentos nessa nossa luta que foram bem difíceis. Quando eu vi a arma, foi um momento, eu me meti para a cena, o momento, né? Porque eu não tinha visto mais a arma, eu tinha visto só por fotos, né? Que tem nas reportagens que aparecia a arma, mas a arma física eu não tinha mais visto. Quando eu vi a arma, eu achei até que eu ia desmaiar, porque eu não ia conseguir continuar. Eu pedi, né, me ofereceram um espaço, eu saí, tomei um copo d'água e fiz uma oração e pensei, eu tive que ser corajosa toda essa luta, né? E naquele momento eu não podia fraquejar, porque era um dos momentos mais importantes da luta e o Andrei precisava ser honrado. E aí eu pensei naquela técnica que eu já até conversei contigo e com o Marcos que eu uso. Quando eu me sinto muito fraca, sem poder, assim, eu lembro que quem sofreu, a vítima maior é o Andrei. Foi o Andrei que perdeu a vida. Então, naquele momento, Camila, eu usei essa técnica. Eu guardei aquela minha dor, aquele meu desespero, aquele meu mal-estar em ver arma naquele estojo que eu guardo meus choros muitas vezes, e voltei, sentei lá e continuei no meu depoimento. E o cobertor também. O cobertor foi uma saudade diferente. Porque a arma me remeteu ao meu irmão matando o André, né? E o cobertor me deu uma saudade boa de o André dormir com aquele cobertor, aquecer ele. Então, esses dois objetos que foram mostrados lá, para mim foram muito impactantes, né? Eu revi fotos do Andrei, mas para mim, eu acho que um dos momentos mais difíceis dessa nossa luta foi a narrativa de uma das vítimas do meu irmão, que narrou o fato dele muito semelhante com o do Andrei, que tinha arma, e ver a pistola. Se você não quiser falar, tudo bem, tá bom? Eu falo, eu só me engasgo um pouco, mas eu falo. Eu preciso falar, porque o caso não está encerrado. Então, eu vou continuar guardando o meu choro, minha coisa maior, naquele estojo, que eu acho que já está quase uma mala de tão grande que está se portando. Mas eu preciso, Camila, fica bem à vontade. Eu já te falei que eu jamais teria essa força, né? Então, assim,
É um orgulho de ver que existe pessoas que têm essa força, mas infelizmente a gente só conhece a nossa força às vezes assim, e eu não quero conhecer essa força. Eu não quero. Eu não quero. Eu fiquei um pouco confusa no depoimento do assassino, porque ele falou muito do Luciano. Luciano, inclusive, eu acho que trabalha com o Dr. Marcos, é isso? Eles trabalham Não, não, juntos? não. O Não? Luciano é um amigo de longa data, bacharel em Ah, tá. Direito, né? Mas não chega a ser, não trabalha com isso. Mas se conhece. Eu fiquei totalmente confusa, porque assim, eu vi que ele tem uma fixação gigante pelo Luciano, mas acredito que é porque esse Luciano abriu seus olhos, né? Porque é o que você fala desde o começo. Eu acho, né? Como que é para você ouvir o assassino do seu filho colocando a responsabilidade em cima que na época era seu ex-namorado, né? É, como que você que na hora ali, o que passava na sua cabeça? O que você pensava na hora que ele estava falando? Porque ele falou duas coisas, uma coisa bem impactante. Foi do Luciano, que eu falei, ele não deixa esse Luciano, porque ele vai e volta. Uma hora de depoimento, de repente ele voltava de novo no Luciano. E depois eu vou falar de uma fala do advogado, que aí eu vou jogar depois pro Dr. Marcos. Essa parte do Luciano, por que essa fixação tão grande? Eu acho que quando uma pessoa comete um crime como ele cometeu, né? Ele matou o meu filho, o Andrei, sobrinho dele, afilhado dele, na casa do Andrei, porque ele estava hospedado na minha casa, mas era a casa do Andrei. Como ele mesmo declara que o Andrei recebeu ele sorrindo, ia fazer um chimarrão, ele é uma pessoa que é capaz de fazer qualquer coisa. Então ele tinha que mudar o foco. Ele não podia me acusar de eu ter matado o Andrei, porque os fatos, a minha filha também, como é que fala? Teria mais testemunhas que não fui eu nem a minha filha. Então, como o Luciano não estava na cena do crime, ele usou o Luciano para mudar o foco dele. Então, claro que me doeu ele acusar o Luciano, ele me doeu, doeu em mim quando ele disse que possivelmente eu poderia ter mexido no corpo do Andrei, tentando reanimar. Ele cita meu outro irmão que mexeu no celular, ele desmente, ele tenta Mas desmentir. existe uma falha, porque quando ele diz que você poderia ter mexido no seu filho, nessa hora eu acho que o Andrei ele estaria no chão, Não, lá em não cima é? da cama. Não, em cima Então, da mas cama na que ele hora que fala. ele fala que o advogado dele fala que, porque mexeram, porque tem que mexer, porque tem que mexer, a hora que ele estava em cima da cama, você não mexeu nele, você descobriu. E aí ele narra a mesma coisa que você. Depois que ele vai modificando, falando, ela poderia ter abraçado ele no desespero, Exato, né? essa parte que eu digo, que ele quis me acusar que eu tinha mexido, eu não mexi no corpo do André, ele sabia que eu não tinha mexido. Então, todas as mentiras dele, Camila, magoam porque a mentira toda tem a origem lá no André, no meu filho que foi assassinado por ele. Mas nós conseguimos provar que foi ele o assassino, né? Então, por mais que tenha me doído, tenha me magoado, ele acusar o Luciano, me acusar o meu outro irmão também de ter Todos mexido eram no seu. culpados ali, todo Todos mundo menos mentiu. O ele. único que falava a verdade era ele. Então, quando vem de uma pessoa assim, Camila, só merece o desprezo, fala dele, né? Aí agora eu vou fazer uma pergunta para o doutor Marcos. Assim, desculpa, doutor. Não, Ai, meu você, Deus. por favor. Vai no Tem você, vai no necessidade. doutor, Não precisa de vai indo. formalidade. O doutor, vou tentar certo, depois vai sair no você de novo. Não tem O doutor problema. é advogado de defesa, então você sempre está do outro lado, né? Sim. Então eu vou te fazer essa pergunta bem assim, direta. Esse advogado, aliás, eu acho que ele ajudou bastante a promotoria e o doutor. Eu acho que a atuação dele ajudou bastante. Eu dava pulos toda vez que ele falava, eu falava, não, ele não tá falando isso. Mas enfim, ele falou ele teve uma frase muito cruel, uma acusação muito, para mim, asquerosa. Mas aí, como um advogado de defesa, num caso como esse, ali a Kátia, ela não estava, ela é uma vítima, uma vítima. Então, nada deveria ser apontado para ela e massacrar ela. Ele teve a capacidade de falar de uma mensagem do Andrei,
com o pai, inclusive eu acho que era o pai que estava ali, que a gente não conseguia ver, né? Mas eu acho que era o pai. E ele falou que o Andrei mandou uma mensagem falando que queria. Kátia, Pode falar, me pode falar. perdoa, tá bom? Não, eu ouvi, pode falar. Que queria matar a mãe dele. Qual o intuito dele fazer isso? Porque estava totalmente fora de qualquer defesa ali. Descredibilizar a Kátia, mas ali ela era vítima tanto quanto, e eu achei tão cruel. E aí eu quero perguntar para um advogado de defesa que está sempre ali no plenário, que vê outras mães, por quê pisar em algo que era tão desnecessário? Por que falar isso? Por que essa fala dele? Como advogado de acusação, você acha que isso é uma linha? Eu sei que você não vai falar do outro advogado, tem a ética e tudo mais, mas não é uma linha muito, muito baixa e muito. Para mim foi asqueroso. Asqueroso o que ele fez. Mas aí eu pergunto para o doutor, que já esteve do lado está sempre do lado de lá, né? Isso. O que acontece? Há um equívoco na interpretação da mensagem que ele impõe, tá? O Andrei não disse que queria matar a mãe. O Andrei disse que queria, como força de expressão, que todo mundo usa no cotidiano, muitas vezes, numa situação de raiva, vontade de matar fulano, vontade de matar Beltrano. O Andrei se referia aos irmãos. Então, nesse primeiro momento, eu nem acho que tenha sido uma fé, acho que foi uma leitura assodada dessas mensagens do Facebook, do Messenger, e ali eu acho que houve um equívoco de interpretação por parte dele. Tá? Ou por que utilizar isso? A leitura que ele tenta fazer, e obviamente que a gente entende que é extremamente frágil, mas é uma possibilidade que ele tinha, que ele acreditava e se respeita por isso, que ele tentava dizer que o Andrei tentou demonstrar que o Andrei não teria uma boa relação com a mãe, né? Que estava de castigo, não tinha uma boa relação com a mãe, que supostamente teria ódio da mãe, desejaria a morte da mãe, e que por conta disso teria cometido suicídio. Era essa a construção que ele tentou fazer. Absolutamente, com absoluta certeza, eu te digo que foi essa a construção. Construção totalmente nada a ver, né? Nada a ver. Assim, na minha visão, nada a ver. E naquele momento, assim, eu comecei a chorar dentro de casa. Eu falei, não acredito que ainda num momento como esse, buscando justiça há uma década e ainda você tem que ouvir isso. E você não pode falar, senão você é retirado ainda do. Sim. Então, assim, eu fiquei incrédula. E aí eu quero ouvir da Kátia também a questão de quando o assassino do filho dela falou que ela era bipolar e que ele é muito centrado. Aliás, eu gostei muito de ouvir ele falar assim: eu sou um profissional excelente, você não vai ouvir nada contra mim. Eu sou um ótimo profissional. Anos de carreira, eu sou muito bom. E a minha irmã é bipolar. E uma vida assim, né? Você saía de casa para trabalhar e ia para festa. Você voltava, ia para balada, para festa. E assim, como eram as suas noitadas, Kátia? Como foi você ouvir que você baladeira, assim, chegava às 7 horas da manhã do serviço? Eu queria saber como que eram essas baladas das 7 da manhã, 7, 8 da manhã. Deve ser uma balada sensacional. E como foi ouvir isso? Completando ali a tua fala, quando ele botou as mensagens, né? O pai do Andrei, que o Andrei tinha uma relação, eu tenho certeza do amor do Andrei por ele e do pai do Andrei pelo Andrei. Ele gritou, não, é mentira. E ele foi convidado a se retirar do plenário. Depois aceitaram ele de volta, né, por reação. Só que eu não gritei porque eu tinha medo de sair e não poder depor. Porque todo mundo que é pai, mãe, sabe que a gente cobra eles, né? Cobra. Então, talvez numa conversa do Andrei de reclamação normal, mas eu tenho tranquilidade, o quanto o Andrei me amou, o quanto eu amo o Andrei, e tá tudo certo. Castigo para filhos é normal, né? Nunca foi um castigo carrasco. Então, tá tudo tranquilo, tenho a minha maternidade, a relação ao Andrei e aos meus outros 2 filhos também. A gente erra como mãe, a gente erra como filho, né? Então, tá tranquilo. E a tua pergunta é... Desviei a resposta. Você descobriu que você ia para as baladas depois de trabalhar e você é bipolar. Eu sou uma pessoa normal, eu sou uma mãe, eu sou mulher, tenho meus filhos, trabalho,
né, trabalha há quase 32 anos na mesma instituição, e aquilo ali para ele, como o Marcos disse, era uma arma que ele tinha para me atacar. Então, também não me atinge, porque se eu sou bipolar ou não, eu sou apta a trabalhar, eu não matei ninguém, ao contrário, eu trabalho salvando vidas, eu sou auxiliar de enfermagem da pediatria, do hospital aqui de Porto Alegre. Então, eu trabalho salvando vidas, eu não saio matando ninguém, como ele fez com o Andrei, eu não tenho histórico de abusar de crianças. Então, na verdade, ali ele quis fazer uma transferência, né, de responsabilidade dele para mim, como se o fato de eu ser uma mãe, eu trabalho de noite, eu sou auxiliar de enfermagem, trabalho noturno também, e eu tenho uma vida social, não me acusa de ser, não me responsabiliza de ser uma assassina, uma pedófila, não, ao contrário, o meu currículo profissional é ótimo, e eu trabalho com criança. Ele não, ele diz que o currículo dele é ótimo, mas ele não trabalha. Ali ele foi uma outra mudança de foco dele. Outra parte que eu fiquei assim, inquieta em casa. Aliás, eu fiquei inquieta em casa 48 horas, né? Enquanto estava acontecendo, eu estava inquieta em casa. Durante todos esses anos, o seu filho estava deitado. De repente, na defesa, o seu filho sentou. E aí eu falei, não, eu vou ter um ataque. Eu tô rindo, gente, mas é de sarcasmo. Eu sei que a história é triste, que eu volto a falar, eu vou falar isso agora, eu acho que em todos os podcasts. Toda vez que eu dou risada, as pessoas falam, como que ela tá rindo numa história triste? Mas é que assim, no momento de defesa, inclusive o próprio réu fala, ele estava deitado com as mãos embaixo do cobertor. De repente, o menino sentou. Aí eu falei, não, doutor, quando você ouviu isso? Essa é aquela questão assim, né? No caso, o MP fala primeiro, né? Eu dividi algum tempo ali com o Ministério Público, depois vem a defesa, depois tem a réplica e a tréplica. Tá? O que acontece? Eu anotei na hora quando ele fez aquele comentário, né? Eu anotei, e o cobertor? Botei um ponto de interrogação. Então, quando a defesa vai falando, no caso, eu hoje estava do outro lado, naquele dia estava do outro lado, mas a gente vai fazendo apontamentos para depois poder rebater pontualmente com os jurados entenderem. Quando ele fez essa colocação, eu abri um tímido sorriso e eu só escrevi para mim, e o cobertor? E foi a minha fala que eu me debrucei depois. Porque há um ponto em comum entre a Kátia e o Jefferson, que era qual? De que a criança estava tapada, certo? A única divergência era se era até o pescoço ou se até a metade do ombro aqui, certo? Estando tapada, a dinâmica que ele tentava apresentar não era possível. Porque se a criança se encostou, se o André se encostou, ficou sentado para desferir um tiro contra si, como é que ele se tapou depois? Quem tapou ele depois? Era impossível aquela dinâmica. E é o que a gente sustentava, que só a acusação conseguia explicar a dinâmica e a impossibilidade de o André ter se matado daquela maneira, né? Porque fora uma cicatriz, com um tiro encostado, dá uma cicatriz, então tu consegue determinar a exata posição da arma, não é? É uma arma com um recuo importante quando é feito um disparo. O André não tinha como fazer uma empunhadura firme. Uma criança por si só já não consegue fazer. Muito mais uma criança fazendo este movimento aqui, né? Contra si. Eu fiz em casa, hein? A promotora falou, faça, eu fiz em casa. Eu falei, não, eu vou fazer isso aí. Né? Então a arma tinha que ter dado um recuo, tinha que ter caído para o chão, certamente. Né? Não pode... Olha. Trancou. Travou. Não, mas só para continuar, eu fiz em casa, viu, Kátia? A hora que a promotora começou a falar, faça, não sei o que, eu falei, cara, eu vou fazer. E aí eu falei, é impossível. E eu fiquei em casa, a hora que ele falou, ele estava sentado, escorado na parede, eu falei, ele acabou de falar que o próprio cliente está mentindo. O próprio cliente está mentindo. Como assim? Contradição total, total. Kátia, ele também falou que as vítimas ali, que as duas testemunhas, né, que fez o depoimento lá, porque teve, acho que 2 ou 3 que a gente não ouviu, né, que elas pediram para não serem filmados. Isso, mas as duas as duas não, acho que só o rapaz. É mentira, ele fala que é mentira.
E aí você ouvindo isso, qual era a sua... Eu não sei, eu não conseguia, assim, em casa, eu queria gritar, eu só fico imaginando como que era a hora que você ouvia as mentiras dele. O primeiro depoimento desse rapaz, para mim, Camila, foi muito difícil, porque ele conta, narrando, né, e a imaginação também fica fervendo aqui, né, me remeteu muito à cena com o Andrei, porque tinha revólver e tinha um abuso. E para nossa sorte, para a sorte dessa pessoa vítima aí, ela sobreviveu, né, ao estupro do meu irmão, como é que é? O que Ao abuso, aconteceu com o meu né? irmão e ele, o ato. Então, ele conseguiu contribuir muito, muito, mas foi como eu te falei, foi uma das partes mais difíceis do processo, foi ouvir o depoimento desse rapaz e ver a arma. E ver o meu irmão dizendo que é mentira, né? Então, tudo que o meu irmão falava quando dizia que é mentira, me revoltava, porque ele só dizia está nos autos. E quando foi pedido para que eles apontassem que estava nos autos, aí eles não acharam nos autos. Então, Camila, provou tudo aquilo que eu sempre notei lá, para provar que tinha sido meu irmão, que ele mentiu. Então, quando ele mentia, sustentava a mentira dele, né? Mostrava para as pessoas o quanto ele é mentiroso, quanto ele é frio, quanto ele é inteligente para articular as coisas, né? Ele Sem tentando mudar emoção, né? Ele não tinha emoção sem emoção, nenhuma. Apesar sem dele estar emoção. naquela penúmbria ali, naquela iluminação totalmente de estratégia ali, 100%, é, ele não, a gente conseguia ainda ver um pouco dele e ele não tinha emoção nenhuma. Uma coisa que a gente ficou sabendo só no júri, né, que eu entendi que você não podia falar, ele teve um caso com a enteada dele, que na Isso, época ele conheceu ela com 2 anos, é isso? 2 anos. 2 anos. Porque a gente não podia falar, porque senão é mais um processo que ele me processou durante essa nossa luta, né? Mas, como disse o doutor Marcos Vinícius, ele tinha que processar o Ministério Público, porque o Ministério que era dono da ação. Eu sou a mãe da vítima, né? Depois o Marcos te explica essa parte aí essa parte de jurídica você não entende. Mas, Não, enfim, tudo Marcos bem. disse isso para mim. Que é Então que ele teve um caso aconteceu? com a mãe dela, é isso? Isso, quando ele conheceu a mãe a sogra, no caso, ele, a esposa tinha uns 2 anos, ela chupava bico, e eles falavam, ele que tirou meu bico. E ela dizia, se ele não tirasse meu bico, eu teria chupado o bico até hoje. E eles tinham orgulho desse desfecho ali, de ele ter tirado o bico dela. E ele, então, ficava na casa dessa senhora, e para nós, para mim, para minha mãe, para meus pais, ele dizia que ficava lá porque tinha que cuidar das crianças, que essa senhora era a cozinheira do clube onde nós frequentávamos. Nós morávamos numa comunidade, assim, e lá todo mundo se conhecia, todos nós éramos filhos de brigadiano, ou quem não era filho de brigadiano também era brigadiano, e era um clube que nós frequentávamos. E essa senhora era a cozinheira desse clube. E ele já era sargento da Brigada Militar, já trabalhava na parte da inteligência da Brigada Militar, porque o percurso profissional dele foi todo na parte da inteligência. Então, para nós, ele tinha vergonha de assumir ela, porque ela era uma senhora mais velha que ele e era cozinheira. E ele andava com ela, assim, com as crianças. E conforme o tempo foi passando, a esposa dele foi crescendo, eles se assumiram, nos 15 anos dela, eles se assumiram o namoro, e aí eles casaram, não estou me lembrando bem a idade dela, tinha acho que 17, 18, até que parece que ela teve que pedir, como que é o nome? Quando tu pede para emancipação. Ai, E aí daí ela casou, um ano depois do nenenzinho dela nascer, a mãe dela morreu de câncer de mama, né? E câncer de mama diz que também pode ser de fundo emocional, mas aí eu não quero entrar nessa parte da ciência aí, né? Mas ele Então, na teve. verdade, quando eles começaram a ter alguma coisa, ela já estava por volta dos 12, 13 anos. Há relatos lá de falas de Idade outras do filho. pessoas que ela confidenciou. E só que a gente não tinha prova, porque não tinha foto, não tinha registro, eles nunca se assumiram publicamente. Mas no depoimento da minha cunhada, o juiz perguntou para ela se meu irmão tinha tido algum relacionamento amoroso com alguém da família dela, e para nossa surpresa e para contribuir, ela disse que sim, com a mãe dela.
E quando a juíza perguntou, agora no júri, para o meu irmão, ele disse que em respeito à sogra, ele não ia falar, que ela já era falecida. Mas a No caso, filha, a ele própria colocou a filha mulher dele assumiu. como mentirosa. É, Ele colocou e a não mulher dele como assumiu, mentirosa. ele não disse nem que sim, nem que não, mas com a fala dele, então a esposa teve a coragem de falar, né, não ficou com remorso. Isso foi bom, contribuiu para nós, né? Doutor, Peço desculpas que caiu aqui tudo. Consegui logar de novo. não imagina. Doutor, quanto tempo que o doutor faz júri? A minha primeira ação penal foi um processo de júri. Eu faço júri, eu tenho quase 18 anos de profissão, eu faço júri há 17 anos. Tinha em torno de 1 ano de profissão quando eu fiz meu primeiro júri. Uma absolvição na comarca de São Leopoldo. Tem treinamento para a gente conseguir ficar quieto e esperar o nosso momento de falar? Porque É é importante. desesperador. Não é fácil, né? Mas A não tem gente treinamento, não, né? não tem treinamento. A gente tem que tentar manter a técnica, né? Ter a percepção do juiz. Né? Tem juiz que permite esse júri mais truncado, né? Desse ping-pong lá e cá, né? A parte para toda hora. Tem juiz que só permite usar partes legais, tem juiz que interrompe. A gente precisa ter essa sensibilidade de conhecer o juiz, saber o tanto que pode ir ou não, né? Porque eu tava tendo um colapso. Eu tava tendo um colapso. Ele falava as coisas, meu Deus, ainda tem que esperar a nossa vez de falar. Eu lembrei de quando eu sou no meu momento mãe, né? Que a gente ensina. Eu vou começar com algumas perguntas aqui do Instagram, porque as pessoas começaram a me mandar no direct. Eu falei, meu Deus do céu, calma aí. Então aí eu abri aqui uma caixinha. Primeira, eu acho que foi a Cláudia. Já bloquearam os bens e a conta bancária do assassino? Não, ainda não. Isso Mas foi pedido isso? foi feito esse requerimento, né? A magistrada entendeu por não, em sentença, né, não determinar bloqueio de vencimentos, tampouco a perda do cargo Não. público. Não. Tá? Isso ficou determinado em sentença. E aí agora pode, o próprio Ministério Público, a própria Procuradoria do Estado do Rio Grande do Sul pode ingressar com uma ação específica, né, para discutir essa questão. Peraí, ele foi condenado a 46 anos por pedofilia e assassinato. Mas a justiça achou por bem não bloquear ainda os bens dele, porque realmente, né, às vezes ele vai precisar ainda, né, para ir um pouco mais longe. Sim. Não, eu tô dando minha opinião aqui, desculpa. Sim. Não, tranquilo. Vamos voltar para outra. A justiça do nosso país é maravilhosa. Outra aqui, chama Kátia, inclusive. Eu acho que ele estava fora do país. Quem garante que ele estava no Rio de Janeiro? Tem como comprovar? Tem alguma coisa que prova que ele estava no Rio de Janeiro ou nada também? Ele recebeu uma intimação da sessão plenária do dia do julgamento no dia 13 de outubro, no endereço informado por ele. Tá? Então, no dia 13 de outubro, teve um oficial de justiça do Rio de Janeiro que intimou ele, né, deu ciência para ele que ele seria julgado no dia 27 de outubro pela primeira vara do júri de Porto Alegre. Então, sim, no dia 13 de julho, de 13 de outubro, nós tínhamos a certeza de que ele estava no Rio de Janeiro no endereço informado por ele. Mas ele recebeu essa intimação, ele assinou? Assinou, pessoal. Assinou. Há uma certidão, né, do oficial de justiça do Rio de Janeiro, dizendo que diligenciou, que foi até o endereço tal, e que lá encontrou o Jefferson, intimou ele e deixou ciente da sessão aprazada para 27 de outubro. Isso foi dia 17. 13 de outubro ele recebeu 13? 13 de outubro, mas o júri foi dia 27. 14 dias. Então a gente não tem como provar que ele estava realmente no Rio de Janeiro. Claro, exato. No dia da sessão, não. No dia da sessão. Aí é aquilo que. O que acontece? Nós voltamos naquele outro ponto. Ele poderia foragir, ele poderia não se apresentar, ter sido intimado e sequer fazer login. Né? Ele seria rével e o julgamento teria continuidade normal. No caso de condenação, a magistrada acertadamente entendeu por determinar o imediato cumprimento da pena, só que isso não se perfectibilizou porque ele não foi encontrado. Né? Inclusive, li nos jornais, até a Kátia me mandou um jornal de circulação aqui do Estado,
de que a defesa teria dito que ele não teria ciência da prisão, que não teria sido notificado, o que não é verdade. Ele ficou intimado na própria sessão do júri. Quando a magistrada fez a leitura, impondo o tempo de pena, fixando o tempo de pena, dizendo que ele foi condenado, ela também disse que ele tinha que cumprir pena imediatamente. Então, ele ficou intimado, ele teve ciência no ato da própria sessão do júri. Então, na medida que ele não se apresentou, ele está absolutamente foragido, porque ele tem ciência absoluta dessa condição. Mas tem como hoje ainda, acho que por perícia, alguma coisa assim, pesquisar se realmente ele estava em Copacabana, Claro. lindo e belo na sua casa, sim, sem dúvida. confortável. Há um número, né, de telefone que se faz um login no programa do Poder Judiciário. Então, por esse número de telefone, pelo IP, pelo uso de rede, a tecnologia é mais que suficiente para isso, consegue se determinar exatamente de onde que ele fez o login, de onde que ele estava acompanhando a sessão do júri. Você não tem a dúvida disso. E eu acredito que as autoridades que são absolutamente competentes aqui no Rio Grande do Sul já devam estar fazendo todo esse levantamento para encontrá-lo. Eu vou discordar, eu não acho que as autoridades são completamente competentes. Ele fugiu. Eu estou falando como sociedade, Claro, doutor, com muito respeito. eu sei disso. Eu estou aqui só com sociedade. Ele fugiu e foi ridículo. Eu acho que assim, o Brasil inteiro parando para ver, e aí a resposta que vem no nosso judiciário é que ele fugiu. Ai, que coisa bonita. É que ele estava em liberdade, né? Que essa é uma questão. Nós entendemos, e eu mesmo fiz requerimento de prisão preventiva dele. Quando nós tivemos a conclusão do laudo particular, que era feito por um perito aposentado, o perito Joel Ribeiro Fernandes, perito aposentado do Instituto Geral de Perícias, um homem absolutamente técnico, um currículo que, se nós formos falar o currículo dele aqui, nós ficaremos 2 dias falando do currículo dele, com cursos no exterior, enfim. Homem competentíssimo. Fez um laudo particular magnífico, fantástico, se debruçando sobre detalhes, fotografias. Quando esse laudo ficou pronto, e por toda a dinâmica que já existia, inclusive da questão do gás, né, que já tinha sido esmiuçado em audiência isso, na condição de excedente da acusação, formulei um pedido de prisão preventiva para o Jefferson, né, que não foi decretada pelo juiz de primeiro grau. Inclusive recorremos para o Tribunal de Justiça, o Tribunal manteve ele nessa condição de liberdade. Também parece... Por ele ser PM, pode ser que ele tenha... eu não vou saber exatamente os fundamentos da época que foram utilizados, mas por entender que ele já estava respondendo em liberdade, que ele estava comparecendo aos atos do processo, tinha constituído advogado, entendendo por não decretar a prisão dele naquele momento. Pedro Lascos. Como que um caso de pedofilia, o cara não tem que estar no júri, só nesse país ridículo? Mas aí é tudo isso que a gente já falou e tudo mais. Ninguém fala dos irmãos. Como foi para eles essa luta de anos e por que ele não foi no júri? Porque ele não foi no júri, a gente já falou aqui. E eu acho que a luta dos irmãos, a Kátia que pode falar. Acho que não fala dos irmãos, fala sim, né, Kátia? Você sempre está falando dos seus... Falo, meus irmãos, inclusive 2 deles estavam presentes lá no dia do júri, meus sobrinhos, meus afilhados. Um dos meus irmãos não foi por condição emocional, ele disse que a saúde dele está mais frágil, então ele preferiu não ir, mas ele está sempre comigo na luta, nesses anos todos. Então, nós somos 5 irmãos, né? E era eu, a mãe da vítima, o outro réu, tinha 2 presentes do nosso lado e um que não estava presente, mas estava ali. Inclusive, a família da minha cunhada também está do nosso lado, né? Os parentes dela, o pai dela. Então, não é do meu lado como se eu tivesse a razão. Hoje em dia eu posso dizer que nós temos a razão, né? Eles estavam do lado da verdade. Então, só o meu irmão e a minha cunhada, a família dele, né? Meu irmão, minhas sobrinhas, minhas cunhadas, que se isolaram. E nem queremos ter contato. Acho que do lado dele só tinha realmente a mulher e a filha lá no dia, né? Ele alega que não veio a Porto Alegre porque ele tinha medo que eu tentasse contra a vida dele. Que ele mas contra a filha dele e a mulher? Não, elas estavam bem guardadas ali no fórum, né? Nós não podíamos olhar para elas, mas aí o meu irmão estava lá fazendo, sabe-se lá onde esse júri.
E como você fala, Eu não vou porque eu tenho medo de represária, mas a minha mulher, se alguém quiser fazer contra a minha mulher e contra a minha filha, vá lá. Um homem, né? Um homem maravilhoso. Perícia foi ridícula. Alguém vai pagar por essa falta da verdade, por esse encobrimento? Aí a gente não tá falando da perícia que foi a que vocês pagaram, que foi particular, mas da outra perícia. Realmente a perícia foi vergonhosa. Não vou falar ridícula, mas foi a perícia que vergonhosa. nós fizemos, ela não foi paga. O senhor fez toda gratuita, Isso, ele fez É, gratuitamente gratuitamente. pela mas sem aí eu dúvida ao acredito que aqui tá caso. falando da perícia do MP, né? Sim, Do MP a não, perícia do IGP, né, do Instituto Geral de do Perícia. GP. Isso. Eu não qualifico a perícia dessa maneira, tá? O que acontece? O funcionário público, o advogado, o promotor, o juiz, eles interpretam, né? Então, sobre uma determinada prova, sobre uma determinada dinâmica, eu vou ter uma interpretação, tu vai ter outra, o perito vai ter outra. Então, e a própria perícia pública, ela nunca descartou a possibilidade de intervenção de terceiro, ou seja, de que teria ocorrido um homicídio, um assassinato, né? Então, dentro dessa dinâmica, eu entendo que ela tem valor, sim. Ela não, eu entendo, inclusive, que ela dá um indicativo para o suicídio, mas ela deixa essa porta aberta. Então, eu entendo ela como de muito valor, e por mais que as pessoas sejam experientes, elas são suscetíveis a erros, são falíveis, né? E lembrando que nós tínhamos um cenário de que um oficial da Brigada Militar, um tenente da Brigada Militar, inteligente, já se apresentava nessa condição, e não tem nenhuma dúvida que, por maior que seja a experiência das pessoas, isso pode ter contribuído implicitamente para que elas baixassem um pouco a guarda e talvez não tivessem tanta atenção, tanto cuidado aos detalhes, né, que o laudo particular tentou ter depois. Então, é uma interpretação, há um local de crime e há uma interpretação do perito. E houve uma divergência, não é? Que nós discordamos disso, o perito contratado também discordou disso e as coisas caminharam para o que nós sabemos. Mas é absolutamente normal. Essa divergência ela é absolutamente normal. Tá? Eu não qualifico o trabalho do IGP assim, acho que é uma instituição maravilhosa e acho que foi feito um bom trabalho, embora nós não concordássemos com a integralidade ou boa parte do que ali concluía, né? Eu vi que ali, pelo que chegou até a gente, que a gente viu na internet e tudo mais, até antes mesmo da Kátia vir a primeira vez, a gente falou até sobre a perícia. Eu acho que por mais que eles tentaram sim burlar algumas coisas, a verdade, ela grita, né? Então, tanto que a promotoria, tanto que o doutor, como acidente de acusação, vocês usaram do próprio laudo. Entendeu? Porque, assim, a verdade, ela grita. Por mais que você tenta modificar alguma coisa ou outra, você não consegue modificar tudo, né? Então, a verdade, ela gritou e foi usada pela promotoria brilhantemente, junto com o doutor ali, para colocar ele no lugar dele como assassino e pedófilo. Aqui é Emily Oliveira. Porque ele pode fazer audiência online, a gente já falou, sendo que conhece meios de fugir porque trabalha na polícia. Aí já foi explicado, não tem como. Uma coisa que eu lembrei agora, eu vou parar de fazer essas perguntas porque tem muita gente xingando ele, aí eu não vou ficar lendo os xingamentos, mas assim, quando eu vou fazer uma comparação bem ridícula, tá? Quando eu fui assaltada, que roubaram o meu carro, eu fiquei desesperada. E sim, eu usei o banheiro, saí do banheiro. Eu não lembro nem de se eu lavei mão. Provavelmente eu não lavei a mão, tá? Provavelmente. Eu confesso, eu tava desesperado porque roubaram o meu carro. A defesa me fala que o homem foi no banheiro, foi fazer as necessidades dele e aí ele lavou a mão, porque ele é um homem higiênico. Ele tá com um sobrinho, que né, tirou a própria vida pela defesa. Tá com a cabeça, desculpa, Kátia, mas tá com a cabeça aberta. Pois ele vai no banheiro e ele lavou a mão porque ele é higiênico. Gente, doutor, quando Na você ouve verdade, isso, eu nem sei se ele foi no banheiro mesmo, né, Camila? Porque nós não temos como provar. A gente tem a declaração dele que ele lavou as mãos, né? E aí, como tu diz, no momento de desespero, que tu menos pensa nesses detalhes, assim.
Então, Eu não acho que você nem sabemos se lembra. realmente ele foi, se usou essa desculpa para justificar a lavagem de mãos dele, né? Outra coisa que ele fala também, que a janela poderia estar fechada e que aquele sangue na janela poderia ter sido você. Você estava com a mão suja de sangue? Não, eu não toquei no Andrei. Doutor, quais são os próximos passos agora, assim, jurídico, né? Quais são as medidas que vocês estão tomando, que vão tomar? Sim. No âmbito do processo, toda a sentença, né, ela acaba um recurso de apelação. Acredito que a defesa dele vai apresentar esse recurso de apelação, tentando, entre tantas discussões que pode tentar travar, buscar a absolvição dele, buscar que ele vá ao novo júri, buscar diminuir o tempo de condenação que foi fixado pela magistrada, buscar a absolvição por parte da acusação que pesa contra ele, né? Na condição de assistente, nós vamos contrarrazoar esse recurso, ou seja, nós vamos tentar rebater ponto a ponto do que eles ali colocarem. Estamos em comunicação com a Polícia Civil, tentando auxiliá-los, municiá-los de informações que nós temos, de informações que chegam até nós, para que eles possam traçar uma linha de investigação e capturá-lo quanto antes. Coloca o André depois dele. E também estamos preparando uma representação, né, que quem detém a legitimidade seria o próprio Ministério Público, para que ajuize uma ação, né, visando a perda do cargo dele. E também, na própria apelação criminal, nós também podemos apelar nesse ponto da sentença e buscar que ele seja determinada a perda do cargo público, né? Que o Tribunal de Justiça imponha essa condição. Isso dando um recurso de apelação que vai partir da assistência e acredito que também parte do próprio Ministério Público. Kátia, a gente colocou aqui, a Kátia e doutora, a gente colocou aqui possibilidades, né? Eu recebi isso pelo Instagram, possibilidades de como ele pode estar hoje aqui, né? Eu acho que careca, assim, daquele jeito, sei lá, só se ele... Ele usa peruca? Não, ele usa cabelo, é o cabelo dele, né? Meu pai tinha um cabelo bem liso, assim, mas meu irmão nunca se apresentou com cabelo comprido, assim, até pelo fato dele ser militar, ele sempre teve o cabelo bem curtinho. Quando eu vi ele com aquele cabelo, me chamou um pouco a atenção de ele estar meio desleixado, assim, porque ele sempre foi um homem muito vaidoso, sempre cuidou muito da aparência. Por ser militar, ele sempre usou o cabelo muito curto. Mas no momento eu não vi que seria uma estratégia dele, né? E o cabelo preto, meu pai também faleceu com 66 anos e meu pai tinha um cabelo bem escuro. Talvez ali a gente não conseguia ver direito muito a cor do cabelo dele, né? Parecia mais preto que talvez que o normal. Faz tempo que eu não vejo ele pessoalmente, né? Mas bem provável que ali que é o cabelo dele comprido. Então, que ele não cortou. E se comparar com a foto anterior dele, assim, nós não temos a foto dele, mas nas redes sociais tem umas fotos dele, que ele sempre teve o cabelo assim, só que curtinho, né? Essa aí tá muito comprida. Kátia, na hora, eu lembro que a última vez que a gente conversou, eu falei pra você, o que você vai falar pro Andrei no dia 27, né? Você ainda não chegou não chegou a sua paz ainda, né? O encerramento desse. Você ainda não tem o luto ainda. Não. Você achou que ia. Portanto, Mas antes. Oi, pode falar. quando saiu a sentença ali, depois que terminou, eu olhei pro monitor, assim, onde meu irmão estava aparecendo, mas depois que eu descobri que a câmera era de cá, né? Mas enfim, eu dei um grito. Eu xinguei ele, chamei ele de assassino, que ele tinha matado meu filho. E foi um grito que eu achei que seria o fim do caso do Andrei ali, né? Que não imaginei que nós íamos ter que passar por tudo isso que nós estamos passando novamente. E aquele grito foi tipo um grito de libertação. Tanto por mim, como mãe do Andrei, e como tantos outros Andreis que são calados, outras Kátias que são caladas. Então, eu gritei com um grito de liberdade, representando a minha dor, a minha tristeza, representando o Andrei. E esse grito, quando acontece a fuga dele, esse grito foi abafado, né, Camila? Então, nós vamos continuar lutando, eu não desisto de lutar, porque assim como eu não desisto de amar meu filho, eu não vou deixar de amar meus filhos. Então, o mesmo amor que me motivou a lutar esses 9 anos
é o amor que vai me sustentar para que a gente consiga prender o meu irmão, o assassino do Andrei. Doutor, como foi para você? Ah lá, doutor, você. Sim. Como foi para você na hora que você viu que o seu trabalho foi realmente. Sim. Esse trabalho que eu preciso voltar 9 anos atrás, tá? Porque eu já tinha sido procurado em algumas oportunidades para ser constituído como assistente da acusação, né? Mas me debrucei sobre o processo e não tive convicção, sabe? Até porque a gente faz uma leitura muito defensiva, muito garantista, protegendo o direito da liberdade das pessoas, porque a ação penal ela é, antes de qualquer coisa, uma proteção da liberdade. Prova disso é que no inquérito policial, às vezes o advogado não é ouvido, às vezes o indiciado sequer é ouvido, mas na ação penal não é possível uma ação penal prosseguir sem a defesa civil do réu, não é possível prosseguir com o réu sem advogado. Se o réu não é bem defendido em plenário, aconteceu aqui no Rio Grande do Sul, é dissolvido o conselho de sentença, é marcado um novo júri, porque se considera um réu indefeso. Então, a ação penal, o princípio dela é a proteção da liberdade. Então, dentro dessa garantia que eu entendo como correta e está na lei, a gente faz uma leitura muito crítica, né? E então, desde o início, eu fiz uma leitura muito crítica, tive algumas conversas com a Kátia, com o Luciano, inúmeras reuniões, em que eu fazia até às vezes o advogado do diabo. Parecia que eu estava sendo contratado pelo outro lado, mas era para me convencer e entender o contexto. Quando eu entendi o contexto e fiz a leitura do inquérito policial do que nós tínhamos, as coisas realmente não fechavam, né? E aí me deu a convicção e a tranquilidade. Porque o que eu queria era ter o quê? A tranquilidade de poder sustentar uma acusação contra alguém, que essa acusação não fosse injusta, né? E até entre essas indas e vindas, lembrei da questão do resíduo gráfico também, que a defesa tentava convencer os jurados que o Andrei, embora não tivesse quantidade suficiente de resíduos de pólvora na mão dele, e foram encontrados resíduos. Só que, e nós explicamos isso, que a arma, houve um disparo ou 2 disparos com aquela arma, a arma ficou impregnada de resíduos. E no momento que colocaram na mão do Andrei, a mão do Andrei se contaminou. Não tanto como se ele tivesse efetuado o disparo, mas o suficiente para apresentar uma contaminação. Então, o julgamento, a gente recebe a condenação com muita alegria, né? A justiça foi feita, né? Uma pessoa que tinha um histórico de crimes abomináveis contra outras pessoas que nós conhecemos naquele júri e que nunca tinha pago por isso, agora está pagando. Esperamos que a prisão dele ocorra o mais rápido possível para que ele possa cumprir a sua pena determinada pelo Poder Judiciário. Eu vou até parabenizá-lo, porque assim, quando a gente vê júri, a gente sabe que existe todo eu não vou falar encenação, que parece que é de mentira, né? Mas existe ali ai, como que eu vou falar, gente? Me ajuda, Lucas. Não é encenação, porque encenação é uma coisa falsa. Mas existe aquela coisa do trabalho, da oratória. Uma oratória Sim. A liturgia diferenciada e do tudo mais. tribunal do júri. E a importância do assistente de acusação, a gente conseguiu ver a olho nu. Primeiro que o assistente de acusação, ele dá um suporte que a promotoria não tem como dar suporte para todos os casos. Então, o assistente de acusação, ele consegue acolher ali a família da vítima de uma maneira completamente diferente. Então, isso já é uma vantagem, você ter o assistente de acusação. Mas ali na oratória, quando você vê a promotoria, foi maravilhoso, tá? O promotor, eu esqueci o nome dele. Eugênio Amorim. Amorim, o doutor Amorim e a Lucelena. Lucelena. Foi maravilhoso, foi brilhante. Mas quando você vê um advogado de defesa, porque um advogado de defesa, ele se mata para poder defender, geralmente, o réu. E aí, quando você vê esse advogado de defesa no outro lado, é completamente diferente. Assim, eu achei maravilhoso os promotores, eu achei brilhante. Eles falaram, acho que uns 40 minutos, outro 30 minutos, mas aí aqueles 10 minutos do assistente de acusação, o doutor Marcos Vinícius falando, eu falei, é diferente. É porque, assim, óbvio, né, eu sou apaixonada pelo penal, eu sou apaixonada, não tem jeito. Mas quando você vê
O advogado que sai da defesa, que ele vai para o outro lado, é completamente diferente. Então, Kátia, eu vou te falar, você acertou em cheio, porque os promotores, eles foram maravilhosos. A doutora, a promotora Lucilena, ela foi muito técnica, então ela conseguiu explicar, não teve, tirou todas as dúvidas, né? Mas eu acho que na hora do embate mesmo, que é os leigos, nós, sociedade, vendo, quando entrou o doutor Marcos Vinícius, eu falei, nossa, ele é um outro, é diferente. E claro, respeitando todo mundo, eu espero que as pessoas entendam o que eu estou querendo dizer. É porque o advogado de defesa, ele luta muito para ser respeitado dentro de um plenário. Ele luta muito, porque ele está sempre do lado do réu. Então, é diferente. E eu fiquei olhando, eu ainda comentei com a minha avó, eu falei, vó, eu sei que você não gosta da área que eu vou. Eu sei que você não gosta. Mas você consegue ver a diferença? É uma diferença. É um sangue diferente. É diferente. Então, parabéns, doutor Marcos Vinícius. Eu fiquei assim encantada. Eu falei, é muito diferente. Então, aqueles 10 minutos eu acho que foi esclarecedor para todo mundo que estava assistindo. Não que da promotoria não foi, pelo amor de Deus. Eu acho que eu estou tentando ter cuidado para falar, que as pessoas às vezes, né, elas não entendem. Então, assim, foi maravilhoso. Eles explicaram tudo que eles podiam perfeitamente, mas eu estou falando da oratória. A oratória é completamente diferente. E assim, eu vi a Kátia rindo várias vezes lá no fundo, tipo assim, ele tá falando o que eu tô sentindo. Que ele falava, o doutor falava, e eu só ficava olhando lá no fundo pra Kátia. E a Kátia, ela dava uns sorrisos assim. Aí eu falava, olha, ele tá falando o coração dela, tá saindo ali. Então, assim, Sabe, Camila, parabéns. nesses anos, depois que o crime do Andrei, eu aprendi algumas coisas, mas tem vocabulários de vocês, assim, dos advogados, que eu não aprendi e nunca vou aprender, porque eu digo que eu tenho que aprender a viver com o meu luto sem o Andrei. Mas uma das falhas, assim, que eu não sabia, porque daí o Marcos, ele dizia, não, eu sou assistente de defesa, advogado de defesa. Advogado de defesa. E eu pensava assim, mas eu estou defendendo o Andrei. Eu levei uns 2 anos, te juro, para entender que nós estávamos acusando o meu irmão. Porque, para mim, eu entendia que eu estava defendendo o Andrei. Né? Na minha ignorância, assim, de não ter entendimento das coisas. E aí, quando nós conversávamos com o Marcos dizia assim, Kátia, nós temos que materializar essas provas. Então, claro, eu sempre confiei muito no Marcos, mesmo eu não entendendo que ele era um advogado, como é que é, de ataque, não, como é que é, Marcos? De acusação. Eu achava que ele estava, na minha cabeça, né, o Marcos estava defendendo o Andrei. E eu não tive dúvida nenhuma da competência dele, ele sempre me atendeu, me acolheu, às vezes eu não entendi uma palavra, eu falava, Marcos, o que quer dizer isso? E ele traduzia para minha fala, né, porque ele tem um vocabulário normal no dia a dia dele, e ele sempre soube me entender, me deu segurança, né, a gente sempre deixou claro, assim, que ele era o responsável, mas não cabia a ele a decisão, né, que seria do júri popular, até nós chegar lá no júri. Mas isso foram coisas, Camila, que me fortaleceu também, quando eu te digo que eu nunca me senti sozinha. Deu apoio do Marcos, mesmo em 2 anos eu achando que ele era advogado de defesa, e depois eu descobri que era da acusação. Então, exatamente. Oi? De certa maneira, desculpa te interromper, de certa maneira, nós estamos também defendendo a honra do Andrei. Né? Eu pensava isso, Marcos. Eu pensava isso. Vida dessa maneira, né? Então, também era. E aí, quando o Marcos falava, como tu disse, eu ria, porque via assim, o Marcos parecia que nós estávamos na mesma, quer dizer, nós estávamos na mesma história, mas eu como mãe e o Marcos como um profissional. Mas ele tem a família dele, ele tem o filho dele. Então, esse lado humano dele também eu parabenizo, e eu digo, acho que eu não posso dizer mais que obrigada, acho que eu tenho que pedir que Deus proteja ele, proteja a família dele, filho dele, porque quando uma mãe consegue isso aqui, como eu digo, eles são profissionais, o doutor Amorim, a doutora Selena Calegari, o próprio doutor Marcos, né? Eles são profissionais, mas antes do profissionalismo, eles são humanos, e isso valoriza muito mais o lado profissional. Marcos, então, assim, a minha gratidão eterna pelo que tu fez, tanto por mim, principalmente pelo Andrei, honrar o Andrei,
foi uma coisa, é como se eu tivesse uma nova maternidade do Andrei de novo. Eu vou ser a mãe do Andrei. Mas eu não sei se eu consigo explicar essa dimensão de tudo que tu fez por mim e pelo Andrei e pelos meus outros 2 filhos também. E eu agradeço imensamente, Kátia, a confiança tua e da tua família que depositaram em mim. Porque cada procuração outorgada, ela vem muito além de honorários. É um instrumento de absoluta confiança, né? E na área criminal, em especial, nós estamos cuidando da liberdade das pessoas, nós estamos, nesse caso, cuidando para que a justiça seja feita, seja realizada. Então, é de uma responsabilidade gigantesca. Então, essa responsabilidade, o mínimo que se pode fazer em quem confia no nosso trabalho é entregar o máximo, né? Com honestidade, com competência, para tentar buscar um resultado. Então, fica também aqui o meu sincero agradecimento por todo esse carinho e confiança que tu depositou em mim todos esses anos. Muitíssimo obrigado, Melita. A gente vai voltar a se falar porque ainda tem que falar quando ele for preso. Sim, esperamos que em breve. O convite já está estendido aqui, vai ser um pouco mais rápido, porque aí só vai ser festa mesmo, a gente vai estar sorrindo de uma maneira diferente, que hoje a gente está sorrindo pelo trabalho bem feito, sorrindo por uma luta que não foi em vão, nunca será em vão, uma luta por justiça, mas ela ainda não terminou. Ela ainda não terminou. Lucas, tem alguma coisa para perguntar? Natália tem alguma coisa para perguntar? Hoje está todo mundo bem quietinho. Está todo mundo bem quietinho. Mas tá bom, eu vou encerrar agradecendo novamente os dois, Kátia, por estar novamente aqui com a gente. Vai voltar assim que, espero que breve. Quem sabe semana que vem, sei lá, o mais breve possível, para que, vamos compartilhar. Coloca aí a foto dele de novo, Lucas, por favor. Aqui tá só ele, depois a gente coloca que tá. Compartilhar a foto do assassino, do Andrei. Eu ia falar uma palavra feia, ainda bem que eu fiquei quieta. Eu vou falar dos patrocinadores, calma. Que eu tô falando desse. Não tem como misturar os patrocinadores, que é coisa boa, com ele aqui agora no momento. Então, e a patrocinadora tá aqui olhando pra minha cara. Então, gente, se vocês verem esse assassino pedófilo, por favor, denuncie. Põe a outra que ele pode estar de outros jeitos aí, Lucas. Esse vai ter um desses. Eu queria saber quem foi, agora eu não lembro quem foi que me mandou essa foto, mas Eu depois recebi, deve ter sido saído das minhas redes sociais, porque eu recebi, isso aí eu também não estou me lembrando de quem agora. Alguém me mandou. Com certeza foi das suas redes sociais mesmo, que acabou mandando para mim, mas eu não lembro agora o nome. Enfim, tá aí. Momento. Kátia, deixa aqui pra gente uma... Vamos finalizar só com uma fala sua, que eu gosto de finalizar com uma fala sua. Não vou perguntar o que você vai falar pro Andrei, que isso vai ser quando o assassino do seu filho for preso, tá? Eu vou falar que... Mas, pode ir. Desculpa, pergunta de novo, é para falar pro meu irmão ou pro Andrei? Seu irmão, não quero que você fale nada, você já gastou tempo demais com ele, esquece ele. Do mesmo jeito que é o que eu falei, aqui não vai ter direito de resposta de defesa, e não adianta, não vai ter, pedófilo não tem vez aqui, não tem fala. Então, tudo que envolve criança, não dá, eu não sei se legal para quem defende pedófilo, bom para eles que durmam com esse tormento, eu não. Mas, assim, para o seu filho é um até já que a gente vai falar. É um recadinho de calma que ainda não finalizou, não é o recado final. Quando ela falar da diferença de peso do antes e agora, se ela já está... Faz aí a pergunta, Lucas. O Lucas vai te fazer uma pergunta, Kátia. Ô, Kátia, fala um pouquinho nessa fala que a Camila pediu para você, de como é que tá agora o seu coração, né? Antes você tinha todo um peso na consciência, um peso na vida de que a justiça fosse feita, e agora, como é que você tá mentalmente, com a alma mais tranquila? Eu nunca tive peso na consciência, porque o responsável eu sabia que tinha sido meu irmão. Eu tinha a responsabilidade para provar para os meus outros 2 filhos, né, e para a sociedade, que tinha sido meu irmão que tinha matado o Andrei. Então, eu tinha muita responsabilidade, muita necessidade, né, de divulgar o caso do Andrei, para que a gente ganhasse apoio
e conseguisse condenar ele. Acontecendo a condenação foi um alívio, assim, é uma comemoração meio invertida, né? Porque nós estávamos comemorando pelo fato do assassino do meu filho estar preso, condenado. Então, ali foi uma vitória meio estranha, né? Porque uma vitória sem o Andrei, a vitória para nós seria o meu irmão preso. Como não aconteceu isso, como ele está foragido, a luta volta, não zerou porque nós tivemos a condenação dele. E termos a condenação não é suficiente, porque termos a condenação só quer mostrar para a sociedade que eu estava certo? Não, a minha satisfação vai ser quando ele estiver preso, porque ele está pondo em risco a minha vida, dos meus filhos, das pessoas que estavam envolvidas no processo, e outras crianças estão correndo risco, né? Porque ele não vai deixar de ser pedófilo porque ele foi condenado. Então, eu acho que, para eu sentir esse alívio, Lucas, que tu fala, ele está atrás das grades preso. Eu creio que vai ser breve. Alguma notícia vai ser breve, eu creio. É para isso que eu tô orando também, viu? Tô orando muito, viu, Kátia? Muito. Independente de religião, tem gente que reza, ora, eu oro. Então, eu tô orando muito, 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 muito. Novamente, obrigada. Obrigada mesmo. E a gente vai voltar a se falar, tá bom? Tá, eu o Andrei aqui, deixa eu levantar para mostrar o Andrei aqui. Opa! Eu o Andrei aqui, também tem ele. Agradecemos. Ele tá aparecendo o tempo todo aí atrás de você. Tá. Agradecemos a todos. E seguimos a luta. Quem encontrar, quem vê, o Jefferson Miro Lopes Goulart, tem as fotos dele nas redes sociais, e denuncie ele, porque nós precisamos pôr na cadeia quem tirou a vida de uma criança inocente e de outras crianças que sabe-se lá se não estão correndo risco. Exatamente, de outras pessoas que ele acabou. Vocês tiveram só 2 vítimas ali testemunhando, mas com certeza teve muito mais e que não tiveram coragem. E enfim, que ele tem que estar. Eu não vou nem falar o que eu acho que ele tem que estar, mas é isso aí. Obrigada, gente. Camila, a gente não pode esquecer dos patrocinadores, hein? Vou agradecer então aqui ao mais um café do Atrium Shopping. Muito obrigada por estar sempre aqui com a gente, o laboratório do Ricardo Caires. Não sei fazer, Nath, a propaganda que a nossa excelentíssima advogada Peta faz, mas Atrium Shopping, aqui o café do Atrium Shopping é maravilhoso. Você só pode dizer que quem quiser tomar um bom chocolate quente... Olá. Cara, eu já falei pra ela e digo aqui, né? Quem tiver filho, namorada, que gosta de chocolate quente, pode levar lá, porque é o melhor chocolate quente depois de Campos do Jordão. Eu já falei pra ela que esse chocolate aqui é o melhor de todos. O meu café é com Baileys, né? Eu amo. Então, se você quiser tomar um café com Baileys, aqui no... Fora que tem salgados, bolo, coxinha... Hoje eu almocei lá. Hoje eu almocei lá. É isso aí. O júri condenou, mas ele continua livre. E enquanto a justiça não cumpre sua parte, uma mãe segue lutando e um país inteiro segue esperando por respostas. Porque sentença veio, mas a justiça ainda não chegou. Porque entender sobre o crime é um passo para combatê-lo. Tchau.